Boa noite, irmãos. Para você que ainda eu não tive o privilégio, de cumprimentar, que Deus esteja abençoando a sua vida. E que alegria temos em receber esses que nesta noite nos visitam. E a nossa igreja, nesse bairro, eu quero crer que é o seu bairro também, deseja ser uma bênção para você. Eu quero crer que cada irmão que está aqui tem o mesmo desejo. Então, antes de você ir para casa, aproxime-se dos nossos visitantes e diga isso para eles, que você deseja ser uma bênção para a vida deles. Eu tenho certeza que eles vão ficar muito alegres em saber disso. Muito bem, irmãos. Eu creio que uma das coisas que, quando nós olhamos para os fatos que estão diante dos nossos olhos, que estão na mídia, uma coisa que nós, como cristãos, passamos a pensar é que a volta do Senhor Jesus Cristo está perto. E por que cremos dessa forma? E por que pensamos dessa forma? Porque aquilo que está na mídia, aquilo que está nos jornais, aquilo que tem sido uma realidade global ou globalizada, se identifica muito com as profecias bíblicas que falam sobre esse tempo. Mas se de um lado nós temos esta bênção, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, ela também não só reserva algo glorioso, celebrativo, mas ela também ela fala sobre algo dolorido, ela fala também sobre juízo de Deus, sobre um tempo de juízo divino. Então é sobre isso que nós gostaríamos de pensar nessa noite, sobre preparando-se para o encontro com Cristo. Ou seja, Cristo virá, isso é um fato que a Bíblia atesta. E nós precisamos estar preparados para esse dia. Então, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 4 e versículo de número 1. É o versículo que nós vamos ler nesse momento. E se você encontrou, fique de pé e acompanhe junto comigo a leitura desse trecho da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz-nos assim a palavra de Deus: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Vamos orar. Querido Pai, nós pedimos a Tua graça nesse momento, onde vamos expor a Tua palavra, que de uma forma misericordiosa o Teu Espírito possa produzir entendimento acerca da mesma. E esse entendimento possa produzir ações, atitudes que são resultados daquilo que o Senhor vai nos ensinar. Nos dê graça para isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Se de um lado temos a bênção do cumprimento da promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que no dia que ascendeu-se ao céu, ele prometeu, ou os anjos comunicaram esta profecia aos seus discípulos, dizendo: este mesmo Jesus que viste subir, ele há de descer. Se de um lado nós temos essa bênção, um cumprimento profético, a volta do Senhor Jesus Cristo, de um lado, existe também o provocar de um grande temor. A sua volta se dará em meio a um juízo de Deus sobre a terra. E Paulo, falando isso ao pastor Timóteo, ele diz: Deus há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. A primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, ele veio para trazer salvação. O seu propósito não era julgar, nem condenar ninguém. Um dos episódios que a Bíblia narra
é que certa vez trouxeram à presença de Jesus uma mulher adúltera. E eles recordaram dizendo que na lei dizia que aquela mulher deveria ser apedrejada, ou seja, julgada, em sendo condenada, apedrejada. E Jesus, naquele momento, manifesta o propósito da sua vinda, ou seja, por que ele estava ali, que momento era aquele. E ele diz àqueles que trouxeram aquela mulher: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos foram embora. Depois Jesus se dirige àquela mulher e diz: mulher, cadê teus acusadores? Ela respondeu: não sei, Senhor. E Jesus responde para ela: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A primeira vinda de Jesus Cristo é uma vinda que manifesta a sua graça, que traz o perdão para os pecados, que traz a salvação para os perdidos. Mas a segunda vinda não é assim. A segunda vinda, ela traz juízo de Deus sobre a terra. Ou seja, a salvação foi ofertada e o povo, o mundo e as pessoas tiveram a oportunidade de aceitar e reconhecer esta dádiva divina. E passado esse tempo, Deus agora volta, não mais para ofertar salvação, mas para julgar o homem. Julgar o homem que teve a oportunidade de aceitar e não aceitou, e julgar o homem que, tendo a oportunidade de aceitar, o aceitou. Por isso, o apóstolo Paulo fala aqui que ele julgará na sua vinda e no seu reino. Nós bem sabemos, quando lemos a palavra de Deus, lá no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo anuncia essa verdade, ou seja, que o Senhor Jesus vai voltar e que ele há de julgar. Lá em 1 Tessalonicenses também, capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo disse que Deus vem julgar, e o primeiro juízo que Deus faz é ele tira do mundo a sua igreja e conserva no mundo aqueles que não são da sua igreja. O primeiro juízo da sua vinda é o juízo condecorativo, aonde ele vai reconhecer o trabalho dos fiéis, daqueles que serviram ao Senhor, daqueles que nesse tempo estão dedicando suas vidas em favor do reino, no propósito de que Deus tem estabelecido para a sua igreja, ou seja, anunciando o evangelho e preparando essas pessoas para uma vida de plena comunhão com o Senhor. Mas existe também o juízo do reino, onde Deus vai estabelecer o seu reino de justiça. E antes desse juízo, a Bíblia profetiza um período de tribulação, um período de grande juízo de Deus sobre a terra. E a Bíblia profetiza que nesse tempo haverá um momento como nunca houve na história da humanidade. E será um período de grande dor. E a Bíblia profetiza que 2/3 dos habitantes da terra morrerão nesse juízo. E depois desse juízo, adentraremos o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, quando o Senhor Jesus se assenta no trono de Jerusalém a governar o mundo por 1000 anos. Quando nós paramos para pensar nisso, muitas vezes nós dizemos, com alegria, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que bênção! O Senhor Jesus vem. O Senhor Jesus vem para mim, o Senhor Jesus vem para nós. Mas uma pergunta deve inquietar os nossos corações. Qual a pergunta? Estamos preparados para este dia? Estamos preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou seja, se o Senhor Jesus voltasse hoje, agora, você está preparado? Você tem a certeza de que subiria para o encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares? Amós capítulo 4, versículo 12, nos exorta acerca dessa realidade, dizendo, Amós capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares
com o teu Deus. A Bíblia nos adverte de diversas formas sobre a necessidade de estarmos preparados para esse dia. Nosso Deus se preocupou, irmãos, em deixar registrado em sua palavra mensagens proféticas, nos alertando e nos advertindo sobre o dever de estarmos preparados para esse dia. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 3, nesses primeiros capítulos onde Deus se dirige à sua igreja, lá está escrito: lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiardes, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti vireis. Olha a exortação de Deus para a igreja. Ele diz: você tem ouvido a palavra, você tem ouvido sobre o evangelho, vocês têm ouvido sobre de que forma, como cristãos, devemos viver. E a exortação de Deus para a igreja dizia: você está correspondendo com essas exortações? Ou seja, diante daquilo que Deus está falando sobre o dever e de como você deve estar vivendo e aonde deve estar posicionada a sua fé, você tem correspondido com isso? Porque mesmo que saibamos que a volta do Senhor Jesus está perto, nós não sabemos que dia vai ser. Pode ser hoje? Pode. Pode ser amanhã? Pode. E o alerta do livro de Apocalipse 3, eles estão diante dessa iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Quando nós devemos estar preparados? Hoje. Agora. Porque não sabemos o dia. Não sabemos a hora. Em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 9, talvez muitos estão a pensar: isso já ouvi tantas vezes, de que ele vai voltar e ainda não voltou. Pedro diz assim, em 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Uma das coisas que faz nos entender que esta mensagem ainda está sendo pregada nesta noite, que ainda você pode ouvir sobre esta advertência divina, é que Deus te ama. E é que Deus deseja que você esteja preparado para esse dia. Porque qual o problema de não estarmos preparados para esse dia? Ou seja, o fato de não estarmos preparados para esse dia, não vamos estar com o Senhor, e não estando com o Senhor, vamos adentrar um período de 7 anos de grande tribulação, de grande dor, de grande juízo de Deus sobre a imoralidade, sobre a injustiça, sobre a violência humana. E isso, irmãos, está registrado e profetizado na palavra de Deus. Existe um texto muito importante e que eu creio que fala muito sobre esse momento que nós estamos vivendo, que está lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versos de número 1 a 8. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versos de número 1 a 8. E lá está escrito: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre
e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e reprobos quanto à fé. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá uma grande degradação moral no mundo. Mas haverá também nos últimos dias uma grande degradação moral na igreja. E esta é uma visão profética muito triste. Ou seja, a Bíblia está dizendo que as pessoas do mundo elas vão estar terríveis, vão estar distanciadas da verdade, vão estar mergulhadas em um mundo de injustiça, de imoralidade, de violência. Mas o triste é que a igreja dos últimos dias vai ser uma igreja apóstata, uma igreja afastada da palavra, uma igreja descaracterizada da verdade, uma igreja, vamos dizer assim, que se identifica mais com o mundo do que com Deus. E quando nós olhamos, irmãos, para essa profecia bíblica acerca dessa realidade dos últimos dias, e quando nós olhamos para o mundo presente, nós percebemos isso. Diferentemente de outras épocas, diferentemente de outros momentos, eu sei que sempre houve violência, sempre houve imoralidade, sempre houve a idolatria, sempre houve o homem perverso e o homem mau, sempre houve terremotos, sempre houve guerras, sempre houve pelejas. Mas nos últimos dias não é uma coisa regionalizada. Não é uma coisa local, é algo globalizado. Para onde você olha, para onde os seus olhos se estendem, você vai perceber essa realidade. A questão da imoralidade não é uma realidade apenas brasileira, é uma realidade no mundo. Como é triste sabermos de notícias como estas. Na Holanda, em outros países como o Canadá, tem se permitido hoje relacionamento sexual entre homem e animal. Tem crescido os movimentos que promovem a aceitação da pedofilia. Então, quando olhamos para isso de uma forma esperançosa, nós cremos na volta de Cristo, mas de uma forma muito dolorosa. Nós vemos que é iminente o juízo de Deus sobre a terra. Absurdos que outrora jamais poderiam ser concebidos por uma mente humana. E hoje têm se tornado leis, permissões a nível de Estado, a nível de legalidade. E isto diz que o Senhor Jesus está próximo. Porque se aos nossos ouvidos isso é insano e insuportável, imagina aos ouvidos e aos olhos de Deus que vê todos em todos os lugares. Mas se não bastasse isso, nós vemos o movimento religioso, onde a igreja, ao invés de se conservar firme na sua fé e na sua identidade cristã bíblica, é uma igreja que se aproximou do mundo. E hoje, de uma forma muito triste, você vê uma igreja para cada gosto, para cada pessoa. E para isso, a Bíblia, até a palavra de Deus tem sido deturpada e adulterada. Está aí, nas livrarias, uma tradução bíblica que chama-se Graça sobre Graça. É uma tradução que o grupo LGBT criou, e nos textos onde a Bíblia afronta a prática da homossexualidade, esses textos foram adaptados. E as palavras que, de uma forma dura, combate o pecado, foram substituídas para que
o texto bíblico não mais afrontassem aqueles que assim procediam. Que triste, que terrível. Aonde as pessoas têm perdido o temor a Deus, ao sagrado. Recentemente eu estava vendo uma reportagem sobre o artista que queria e quer encenar e encenou fazendo o papel de Jesus Cristo, e essa pessoa é adepta ao movimento LGBT, o homossexual. Ele achou que é um direito, é a liberdade, cada um tem liberdade de fazer o que quer, de expressar-se. E é interessante, nos nossos dias, as pessoas que aderiram ao movimento a favor da imoralidade, a favor da homossexualidade, eles se acham no direito de expressarem as suas opiniões. Mas se eu e você expressarmos nossa opinião de uma forma contrária, cadeia, homofobia. Nós estamos vivendo em um momento que falar a verdade é crime. E defender um estilo e um comportamento conservador se tornou uma contravenção penal. Isso mostra que o Senhor Jesus está perto. E isso não deve ser visto para nós que temos essa esperança com dor, porque nós almejamos sim um reino de justiça. Nós queremos sim, entendemos que a verdade, somente a verdade, deve ser a base do comportamento do homem, a moral, a justiça, a integridade, a conduta, de acordo com os princípios e valores divinos. Então nós almejamos e oramos por esse reino. Quando nós olhamos à nossa volta e vemos, principalmente o nosso Brasil, mergulhado em tamanha corrupção, em tamanha violência, em tamanha imoralidade, nós almejamos, não desejamos um país, um Brasil melhor. Quanto mais, como crentes, não desejamos o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino de perfeita e completa justiça? Sim, desejamos. Mas precisamos estar preparados para esse dia. E o que é estar preparado para esse dia? Estamos preparados para esse dia quando nós já temos recebido e reconhecido Jesus Cristo como Salvador da nossa vida. Porque somente o Senhor Jesus Cristo, e através do seu sangue purificador e libertador, tem o poder de nos libertar desse juízo que há de vir sobre toda a humanidade. Por isso nós lemos e reiteramos mais umas vezes João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro fato que deve se tornar realidade na nossa vida para estarmos livres desse juízo de condenação que há de vir sobre todo homem é aceitar Jesus Cristo como o nosso Salvador. E se você já tem aceitado Jesus Cristo como seu Salvador, você já está preparado para esse dia. A segunda coisa importante para nós que temos aceitado Jesus Cristo como Salvador da nossa vida é entendermos que devemos viver como cristãos, se assim temos escolhido Jesus Cristo como Salvador da nossa vida. Porque existe uma grande diferença entre ter uma religião e ser um cristão. Infelizmente, nem todos que fazem parte de uma religião, nem todos que fazem parte de uma religião por nome batista, infelizmente, vão entrar no reino dos céus. Eu não estou dizendo dessa igreja, estou dizendo das igrejas. Porque o que nos habilita ao céu é termos Jesus Cristo como Salvador, mas o que testemunha se temos realmente Jesus Cristo como nosso Salvador é a forma que temos vivido. Não é o nome da igreja que frequentamos que diz que somos crentes. Não é a nossa simpatia por determinada denominação que diz que somos cristãos. O que diz que somos cristãos é a forma que nós temos vivido. Elas testemunham sobre que caminho nós temos escolhido viver.
Por isso a Bíblia está recheada de exortações. As pessoas dizendo, o Senhor vem, e Ele pode vir como ladrão. Ele não está dizendo, olha, você que é salvo pode perder a sua salvação. Ele está dizendo, olha, se você se interessa em ser salvo desse juízo de Deus, seja um salvo. Seja um cristão. Aceite o Senhor Jesus Cristo e realmente viva aquilo que você diz ter abraçado, a fé que você abraçou. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 3. O apóstolo diz, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Existem muitos nos nossos dias que têm procurado uma religião segundo o seu coração, segundo o seu gosto, segundo a sua preferência. E as pessoas podem fazer isso. Infelizmente, existe uma igreja para cada tipo de pessoa. Infelizmente, eu digo. Infelizmente, porque é uma forma do inimigo nos afastar de Deus. E com isso eu não estou dizendo que o que leva as pessoas para o céu é a Igreja Batista. Não estou fazendo essa afirmação. Mas eu estou dizendo que o que leva o homem ao céu é uma única verdade. É um único caminho. É um único Deus, um único Salvador, uma única fé. Não existe dois caminhos, não existe duas verdades, não existe dois Salvador, só existe um. Cada um interpreta do seu jeito, não tem o seu jeito, é o jeito de Deus. Não tem a sua verdade, a verdade não é sua, é de Deus. E se nós queremos e entendemos que Adão fez a escolha errada e escolheu viver de acordo com aquilo que ele achava certo, e olha a consequência que adveio sobre ele, nós entendemos que esse não é o caminho. Então qual é o caminho certo? Aquele caminho que Deus disse que o homem deveria viver e se afastou dele. A salvação, meus amados irmãos, ela tem por propósito isso, nos reconduzir à origem, nos levar às práticas originais, ao propósito original para o qual o Senhor nos criou. Então, como cristãos, devemos entender que devemos aceitar, temos aceitado Jesus Cristo como Salvador e devemos viver como cristãos, porque temos aceitado Jesus Cristo como nosso Salvador. A salvação, ela se manifesta segundo aquilo que nos registra os escritos de Atos, dizendo, arrepende, converte, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Atos capítulo 3. A salvação exige isso, ou seja, exige que nós reconheçamos que somos pecadores, exige que nós nos arrependamos dos pecados que temos praticado, e exige uma conversão, ou seja, uma atitude diferente daquela que outrora praticávamos. Você que dirige carro, você sabe disso. Você aprendeu lá sobre os sinais que indicam conversão à direita, conversão à esquerda. E conversão é isso, é mudança de direção. O cristianismo, a salvação provoca isso. Eu estou andando num caminho e reconheci que ele é errado, e agora vou mudar de caminho, vou andar pelo caminho certo. Por isso, a salvação exige conversão. E conversão é mudança de atitude. O perdão ofertado por Deus é uma oportunidade dada a Ele para pessoas que reconhecem que têm vivido de uma forma errada e querem ter uma oportunidade de viver de uma forma diferente. Não é isso que acontece na nossa prática comum de perdão? Quando alguém lhe faz um mal e essa pessoa se aproxima de você e pede perdão, e você concede perdão a essa pessoa, com qual intenção você concede perdão àquela pessoa que lhe ofendeu? Que ele não faça mais isso, não é isso? Porque é isso que o perdão representa, uma oportunidade para que aquele que fez o mal possa agir de uma forma
diferente. Esse também é o perdão divino. Ele é ofertado para pessoas que reconhecem os seus pecados e entendem que são culpados por estes, mas pedem a Deus que os perdoe e que não venham condená-lo por aquele mal. E Deus concede de uma forma graciosa o perdão. E por que Ele concede perdão? Para que aqueles que pecam deixem de pecar e passam a viver uma vida santa. Então, preparados para o encontro com Cristo é isto. É um salvo vivendo como um salvo. E se somos salvos, se temos crido em Jesus Cristo como nosso Salvador e testemunhamos essa salvação através da nossa prática de vida, eu posso afirmar a você, você está preparado. Mas, pastor, existem alguns crentes aí que estão fazendo coisas que não deveriam fazer. Então, eles vão perder a sua salvação? A Bíblia diz que há pessoas que só têm o nome de crente, mas não são cristãos. Verdadeiramente não se arrependeram, verdadeiramente não confessaram Jesus Cristo como Salvador da sua vida, verdadeiramente não entenderam o propósito e o sentido da morte e do sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia vai afirmar, não é que perderam a salvação, nunca foram salvos. Porque como salvos, e se fossem salvos, viveriam de uma forma diferente. A salvação, irmãos, transforma a nossa vida. Por isso, nas palavras de Jesus Cristo, a necessidade de nascermos de novo. E se temos Cristo, nós nascemos de novo. Temos uma nova vida. E se essa nova vida está em nós, ela se torna visível. Agora, há inúmeras advertências bíblicas com respeito à consagração e à santificação. E são exortações de Deus dizendo a você e a mim, olha, você é salvo, continue vivendo essa salvação. Continue desenvolvendo essa salvação. Olha, essa advertência, olha, aquela vida de imoralidade, de injustiça, de mentira, esta é uma vida do mundo, não sua, não é para você. Você é um crente e deve se conservar assim, distante do mundo e consagrado ao Senhor. Por isso, quantos textos dirigidos a crentes, os exortando a se afastarem do pecado, a se afastarem das práticas contrárias aos princípios bíblicos. E essas exortações não têm por propósito salvar, porque já são salvos. Não têm por propósito conservar a sua salvação, porque a sua salvação estão conservadas. Mas têm por propósito alertá-los de que, como salvos, devem viver como cristãos. Mas diante dessa verdade, eu quero crer que você é salvo e tem procurado viver como um cristão. Amém? Qual o nosso papel nesse tempo presente? Ou seja, Jesus está voltando, o que a gente faz? Senta na escada e olha para o céu e vamos esperar Jesus voltar. Não. A Bíblia nos adverte sobre como nós devemos viver esse tempo presente. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, nos diz como nós devemos viver nesse tempo onde estamos na eminente volta do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 4, 2 diz que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. O que nós devemos fazer enquanto Jesus ainda não volta, mesmo sabendo que Ele está a voltar? Vamos pregar. Ou seja, nós cremos que se Deus ainda não voltou, Ele pode salvar algumas pessoas, amém? Então vamos pregar. Se Ele não voltou, é porque alguns ainda podem entender a necessidade que eles têm de Jesus Cristo. Então vamos tocar a trombeta, porque alguns ainda podem ser salvos. E nós bem sabemos, irmãos, aquele que tem Cristo não será condenado. Mas aquele que não tem Cristo já está condenado.
Então, nesse tempo presente, nós olhamos à nossa volta e percebemos que algumas pessoas não estão preparadas para o encontro com Cristo. Elas ainda não entenderam e não reconheceram Jesus Cristo como Salvador. Elas não entenderam ainda que devem abandonar os seus pecados e viver uma vida santa diante de Deus em conformidade com a sua palavra. O que nós devemos fazer? Exortá-las e alertá-las. O dia do Senhor vem. É nossa responsabilidade, é nosso dever, é um ato de misericórdia, é um ato de amor para com essas pessoas. E quando eu falo dessas pessoas, inclui nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos. E se Jesus vem e a Bíblia diz que devemos estar preparados, uma pergunta, eles estão preparados? Não. Para onde eles vão se não estiverem preparados? Então é nosso dever alertá-los e oferecer a eles a graça da oportunidade de se prepararem para esse dia, porque se não se prepararem, o que restará a eles é juízo de Deus, terrível, dolorido, cercado de grande intensidade de ira do Senhor. Porque se nós já ficamos irados com essas simples ilustrações de fatos que estão acontecendo, imagina a quantidade que os homens estão acumulando de ira no coração de Deus por causa de seus pecados e de suas inclinações pecaminosas. Então temos que alertar. Por isso, Paulo diz, pregues a palavra a tempo e a fora de tempo. Não é tempo de ficar olhando para o céu. Jesus vai voltar. O que a gente vai fazer? O mundo é assim mesmo. Tudo está perdido. Não! A Bíblia diz, pregue a palavra. Alguns podem se salvar. Parentes, amigos. E nós devemos pregar como nunca pregamos, se desejamos reencontrá-los na eternidade. E se realmente os amamos e desejamos que eles sejam livres desse juízo de Deus. 1 Pedro 3,20 nos adverte, os quais no outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual 8 almas se salvaram pela água. Pedro está falando daquele tempo que antecedeu o dilúvio. Durante 120 anos houve pregação por parte de Noé. Haverá juízo, haverá juízo. O juízo vem, ele é iminente, haverá juízo. Talvez você fale, mas pastor, talvez ninguém se salve. Possa ser que ninguém se salve. Mas tiveram oportunidade. Tiveram oportunidade. Nós não podemos negar às pessoas a oportunidade de conhecerem Jesus e serem salvos desse dia. Porque será terrível esse dia. Ezequiel capítulo 33, versículo 6, nos adverte quanto à nossa responsabilidade. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Deus, nós não vamos perder a nossa salvação, mas Deus vai cobrar de nós sobre a responsabilidade que temos de levar o seu evangelho a todas as nações. Nós seremos julgados. E Paulo fala sobre o tribunal de Cristo, que será juízo de Deus para com os salvos. E juízo de Deus não é para condenação, é juízo de Deus sobre o ministério que Deus tem nos confiado. É o juízo condecorador, onde Deus vai reconhecer o nosso serviço cristão. Atos capítulo 1, versículo 11. Os anjos disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A Bíblia diz, Jesus vai voltar.
2 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. A Bíblia diz que Deus vai destruir tudo. Haverá um juízo onde Deus chegará ao limite da sua longanimidade, da sua misericórdia, onde Deus falará: chega! Chega! Não aguento mais. Olha, nós já vimos quando Deus disse chega, o que aconteceu. Primeira vez que Deus disse chega, Ele inundou o mundo inteiro com água. A Bíblia diz que abriu-se os abismos e saiu de lá água. Abriu-se as torneiras do céu e derramou água. E a Bíblia diz que não ficou um lugar que não foi inundado por água. E nós temos inúmeros achados arqueológicos que mostram recentemente esses esqueletos inteiros preservados dentro de rochas, de rochas sedimentares. E os estudos dizem que a única forma de você ter um esqueleto inteiro preservado é por uma ação instantânea de um momento só, onde aquilo é enterrado, preservado, e é isso que nós temos visto. Inúmeros testemunhos sobre o dilúvio, onde Deus soterrou animais, homens, em todos os lugares, e só salvou-se Noé, sua esposa, seus 2 filhos e suas 2 noras. Nós sabemos o que acontece quando Deus fala: chega, não aguento mais. E é esse juízo que está profetizado na palavra de Deus. E a diferença de que o primeiro juízo foi com água e o segundo juízo é com fogo. É diferente. A Bíblia diz que os elementos ardendo se desfarão. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. O grande e terrível dia do Senhor. E amados, as pessoas precisam estar preparadas para esse dia. Porque ele virá. Ele virá. Então, se nós temos que anunciar àqueles que amamos a salvação de Jesus Cristo, quando devemos fazer isso? Hoje. Porque não sabemos se será amanhã. Às vezes nós estamos a brincar com algo que é terrível. Diz o ditado, desde pequenininho, não se brinca com fogo. E falando sobre o juízo de Deus, é brincadeira com fogo. Segundo Pedro 3,7 diz: mas o céu e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15 diz: e vi um grande trono que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E olha o versículo aqui, 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se é terrível o fato da terra, da lua, de tudo que existe ser consumido e derretido em fogo, o pior são as pessoas que, apesar do mundo ser destruído, as pessoas não serão destruídas, ou seja, a alma é eterna. E elas adentrarão a eternidade
E diferentemente da terra, diferentemente da lua, diferentemente do sol, que ardendo se desfarão, as almas serão jogadas no fogo e mesmo ardendo não se desfarão. Sofrerão por toda a eternidade. Não sei se você já foi queimado por fogo. Já teve alguma parte do seu corpo queimado. É terrível. Você já imaginou sentir por toda a eternidade o ardor, a queimadura do fogo e não morrer? É terrível. E esse é o juízo de Deus sobre o homem que escolheu viver em iniquidade. Mas eu não quero que você escolha o céu porque você tem medo do inferno. Mas eu quero que entenda que o que Deus oferece a você é melhor, é bênção. Talvez você fale assim, mas odiar ou amar, escolhe amar, é melhor. Além de ser melhor amar, os que escolheram odiar sofrerão as consequências por toda a eternidade, além das consequências do tempo presente. Há uma advertência em Lucas capítulo 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Deus chega para Ló e diz, eu vou destruir essa cidade. Foge! Pega as suas filhas, pega a sua esposa, foge e nem olha para trás. E a Bíblia fala da mulher de Ló, que quando fugia, virou-se para trás. E virar-se para trás significava ainda o seu coração estava apegado. E ainda doía o fato dela se afastar daquele mundo. Irmãos, nós não devemos olhar para esse mundo e de nenhuma forma nos sentirmos atraídos ou ligados a Ele, ou seja, nós temos que olhar para Cristo e somente olharmos para Cristo e andarmos nessa direção, a direção de Cristo. Não existe nada aqui que devemos nos apegar. Eu creio que, como Paulo, nós devemos dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, nosso coração deve estar totalmente ligado ao Senhor. 2 Pedro 3,14, Pedro escreveu muito, advertindo os cristãos sobre esse dia, dizendo em 2 Pedro 3,14, por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Pedro está dizendo, como crentes, Deus espera nesse dia nos encontrar vivendo como crentes. Eu sei que nós vivemos em um tempo que é muito difícil ser cristão. Outrora houve a perseguição que levava as pessoas à guilhotina, que levava as pessoas a serem comidos pelos leões. Talvez hoje ainda não temos, pelo menos no nosso Brasil, guilhotina, nem arena com leões. Mas existe uma sociedade que de todas as formas e de muitas maneiras procuram nos seduzir, nos envolver a práticas pelas quais nós negamos a nossa fé, negamos o nosso Senhor Jesus Cristo. É difícil hoje ser cristão, não é fácil. Mesmo que as pessoas tenham mostrado dessa forma, que parece que ser cristão é tão fácil que qualquer um é. A Bíblia diz que o caminho é estreito. E a Bíblia diz que são poucos os que andam por esses caminhos. E é estreito porque não existe duas verdades, só existe uma verdade só. É estreito porque certo é certo e errado é errado. Não existe meio termo. É estreito. Porque só existe um Deus, só existe uma fé, só existe um batismo, só existe um Senhor. É estreito. Não te dá liberdade. Ou seja, se você quer seguir a Deus, não existe seguir a Deus do seu jeito. Se você quiser seguir a Cristo, você tem que andar no caminho dele. E se é no caminho dele, é do jeito dele. Nós temos que nos alertar e entender isso. Ou seja, quando disse para Noé, olha, vai haver dilúvio,
E a única forma de se salvar é construindo uma arca. Não existia outra forma de se salvar, era só a arca. Ninguém se salvou além de Noé e sua família, porque só a arca podia salvar. Nos nossos dias, só Jesus pode salvar. Só a verdade pode nos libertar. Apocalipse capítulo 16, versículo 15, apóstolo João adverte: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E guardar a sua roupa e não andar nu significa viver uma vida de santidade e não em pecado. Quero concluir dizendo: não devemos ser levianos quanto essa tão abençoada e com terrível verdade. Nossa irresponsabilidade trará só dor e sofrimento. Lucas 12, 47, encerro com esse versículo. O servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Somos abençoados com os filhos de Deus, porque como filhos seremos corrigidos. Mas que bênção são os filhos de Deus. Mas a pergunta: e aqueles que não são? Eu sei que nós vivemos em um mundo que é assim, cada um por si. O problema é deles. Não. Deus os ama e não quer vê-los ardendo em fogo. E por toda a eternidade em fogo. Deus tem feito tudo o que Ele pode fazer para que essa não seja a realidade dessas pessoas. E Ele espera que nós, como igreja, possamos nos unir a Ele nesse desejo que Ele tem de libertar alguns ainda do fogo. Mas, sobretudo, talvez o grande desejo de Deus para com você nesta noite é libertar você do fogo. Porque o juízo de Deus virá. Não será de água, mas será de fogo. Mas com um poder igual de destruição. Mas a água, assim como o fogo, destrói os elementos materiais, mas não destrói a alma. E para a alma existe uma eternidade que nem o fogo destrói. Mas apesar do fogo não destruir, os efeitos do fogo será sentido. A Bíblia diz: esse lugar, o bicho nunca morre. A Bíblia diz que nesse lugar há choro e ranger de dentes. Deus não quer que as pessoas estejam lá. Nós somos a igreja de Deus que manifesta esse desejo de Deus para com os homens. Deus não quer que as pessoas vão para lá. Se forem, irão por suas escolhas. Porque têm a liberdade de escolherem, mas nós escolhemos o que vamos praticar, a forma que vamos viver. Mas quero dizer para você, você não escolhe as consequências. Nós podemos escolher Deus e a consequência é o céu. Não tem como escolher Deus e não ter o céu. As duas coisas estão ligadas. Mas nós podemos negligenciar e não desejar Deus, mas não podemos deixar de ter escolhido o inferno. Esta é uma verdade dura. Deus vem, mas não vem mais para salvar, vem para julgar. Não vem mais para abençoar, vem para manifestar a sua ira. Ele vem para dizer: chega, não aguento mais. Mas que bom, ele não chegou hoje. E se ele não chegou hoje, ele está dizendo: nós podemos nos arrepender dos nossos pecados. Nós podemos nos voltar para Deus. E podemos estar preparados. Porque se ele voltar à meia-noite, nós já estamos preparados. Baixe sua cabeça. Vamos orar nesse momento. Deus,
tua palavra foi escrita para nos consolar, para nos alegrar, para nos fortificar. Mas também a sua palavra foi escrita para nos advertir, para nos corrigir, para nos disciplinar. E tudo isso foi feito porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor deseja e quer nos ver salvos, nos ver abençoados. Por isso, nessa noite, Senhor, o teu Espírito Santo está trabalhando no nosso coração. E certamente o desejo do Senhor nesse momento é que nós venhamos a decidir por uma vida consagrada, por uma vida em santidade diante da sua presença. Pai, de muitas formas temos sido tentados, de muitas formas temos sido seduzidos a uma vida fora da tua vontade. Mas tu que és rico em amor, em graça, em misericórdia, se dirige a nós e nos exorta, Senhor. De uma forma amorosa e carinhosa, apesar de dura, realística, tu nos exorta dizendo, não é assim que devemos viver. Não é para isso que fomos salvos. Não é esta a conduta que um cristão tem. E o desejo do Senhor é que nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para o Senhor. Então que hoje seja um dia de arrependimento. Que hoje seja um dia de consagração, de santificação. Que hoje seja um dia que nós podemos chegar diante do teu altar e dizer, Pai, reconheço os meus pecados, mas recorro agora à tua graça. A tua graça perdoadora, perdoa os meus pecados. Que bom quando lemos na tua palavra, se confessarmos os nossos pecados. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado por essa esperança que temos, o perdão para os nossos pecados. Mas, Pai, talvez para outros o Senhor está dizendo, não para serem santos, não para se santificarem, mas para alguns talvez o Senhor está dizendo, hoje é o dia da salvação. Porque sem Cristo não há santificação, porque é através dele que se é operada a santificação na vida do homem. É o Espírito que faz isso. E o Espírito passa a realizar esta obra quando os nossos corações se abrem para Jesus Cristo. Senhor, provavelmente há pessoas aqui que precisam de Jesus Cristo. Precisam do sangue purificador. Precisam da salvação libertadora. E a nossa oração nesta noite, que essas pessoas possam dizer, Deus, eu sei que sou pecador e que não posso me salvar, mas eu creio que tu enviaste Jesus Cristo, seu Filho, para que na cruz morresse no meu lugar. Eu o reconheço como meu Salvador e quero agora pedir que o Senhor me salve e me dê uma nova vida, uma nova natureza, para que eu possa andar na tua presença. Eu te dou graça, porque creio que o Senhor me salvou. Ó Pai, que pessoas sejam agora tocadas pelo teu Espírito Santo e possam nesta noite reconhecer a necessidade que elas têm de Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Nos abençoa, Senhor, nessa noite, a fim de que estejamos preparados para esse dia, o dia do Senhor, para que não sejamos achados não preparados, porque quão terrível será esse dia para estes. Ainda com olhos fechados, cabeça curvada.
Você ainda não tem Jesus Cristo como Salvador da sua vida. O Espírito Santo tocou no seu coração, te fez entender que você precisa da salvação de Jesus Cristo. Quero orar por você. Levante a sua mão e diga: pastor, ore por mim. Eu quero Jesus Cristo como Salvador. Eu quero estar preparado para esse dia. Eu quero ser liberto da condenação. Eu quero agora usufruir da salvação. Levante a sua mão. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Talvez você diga: pastor, eu não entendo muito sobre isso, mas gostaria de entender melhor acerca desse assunto. Me interessa a eternidade da minha alma. Por favor, ore por mim. Me ajude a entender melhor sobre isto. Deus pode te ajudar. Levante a sua mão, nós vamos orar. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Amém. Você que está aqui é cristão. Pastor, Deus me advertiu sobre certas coisas que eu ainda não havia me apercebido. Eu quero, nessa noite, me voltar mais para o Senhor. E reconhecer que eu devo viver como um cristão. Não só ter o nome de cristão, mas viver como um cristão. Ore por mim, para que Deus me ajude realmente a viver uma vida de santidade na presença dEle. Levanta sua mão. Eu quero orar junto com você. Deus, obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pelas tuas misericórdias que se revelam, que se manifestam, que se renovam a nós nessa noite. Ouça agora a nossa oração. Pai, ouça agora, reconheça que estamos realmente arrependidos e desejosos de viver uma vida em santidade na sua presença. Nos abençoa, Senhor. Obrigado, porque apesar de sermos o que somos, o Senhor nos ama. Obrigado, porque apesar de termos feito o que fizemos, o Senhor está disposto hoje a nos perdoar. Obrigado, porque a tua palavra diz que os nossos pecados, quando nós nos arrependemos dele e confessamos, o Senhor nos perdoa e lança os nossos pecados no mar do esquecimento e nunca mais se lembrará deles. Obrigado, porque o Senhor limpa das páginas da nossa vida todas as práticas erradas e nos dá uma folha limpa para escrevermos uma vida de uma forma diferente. Obrigado, obrigado, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus, que o nosso Senhor Jesus possa voltar essa semana, amém? Opa! E que nos encontre preparados nesse dia, amém? E que bom que você pode sair daqui hoje preparado. E se o Senhor voltar essa noite, você pode subir. Que bênção. Mas se Ele não voltar hoje, faça o seguinte, continue vivendo em santidade amanhã e faça o seguinte, comece a anunciar às pessoas que Jesus está voltando. É bom que elas saibam disso. É bom que elas também se preparem para esse dia. Tá bom? Que Deus te abençoe, irmão, irmã, e vamos em paz. O Senhor é conosco.